A história começa como nosso prota fugindo desesperadamente por uma floresta escura, sendo perseguido por assassinos enviados para matá-lo. De repente, ele tropeça em um galho e aperta o botão de se inscrever. Brincadeira à parte. E acaba despencando de uma montanha. Ao chegar ao fundo, ele sente uma dor insuportável e pensa que não consegue mexer a perna. Com dificuldade, levanta o olhar e vê algo ainda pior. Os perseguidores já estão bem à sua frente. É assim que a história apresenta Xion, cercado pelos assassinos que foram enviados para matá-lo. Um deles dá um passo à frente e diz friamente: "Não há mais para onde correr." Xion, lembrando que ele desistiu de entrar na academia, perguntou o que eles queriam dele para ameaçar a vida dele. O assassino responde: "Mesmo sem talento para artes marciais, você ainda é um dos 7 príncipes do culto demoníaco. Enquanto tiver direito ao trono, isso nunca vai acabar." Ele continua, ainda mais cruel: "Mesmo sendo filho de uma plebeia, enquanto carregar o sangue da família real, você não terá uma morte indolor." Tomado pela raiva, Xion responde: "Como ousa desonrar minha mãe?" Por dentro ele pensa: "Se eles vieram para me matar, então vou lutar até o fim." Um dos assassinos observa seus movimentos e diz, surpreso: Parece que você aprendeu a lutar com um guerreiro Zhang. Mesmo sem habilidade, ele não desiste." Então, o líder ordena friamente: "Matem ele." O combate começa. Xion balança sua adaga para cima e para os lados, enquanto os assassinos correm em círculos ao seu redor. De repente, um deles golpeia sua mão com o cabo da espada, fazendo a adaga voar para longe. Outro assassino o agarra pelo pescoço e zomba: "Isso é tudo que você tem para resistir?" Mas Xion sorri. Com um movimento rápido, ele puxa uma segunda adaga escondida nas costas e a crava no pescoço do assassino. O corpo cai no chão, sufocado. Com a mão no próprio pescoço, o inimigo ainda consegue murmurar, enquanto Xion pensa: "Haha, bem feito." Os outros assassinos ficam em choque. "O quê? Como alguém sem habilidade conseguiu matar um dos nossos? Esses golpes aleatórios eram para baixar nossa guarda? Ele foi esperto até nessa situação." Mas a surpresa dura pouco. Outro assassino avança furioso, xingando Xion. Ao se aproximar, acerta uma joelhada violenta. Xion cai no chão cuspindo sangue. O assassino se aproxima e diz: "Só porque pegamos leve com você." Em seguida, corta o estômago de Xion. Como se sente tendo um buraco no estômago? Xion geme de dor, quase sem forças, e responde: "Não dá para enganar 2 vezes. Pelo menos matei aquele cara." O assassino pisa exatamente sobre o ferimento e diz: "Sofra mais. Vou te dar uma morte bem lenta." E então, tudo muda. Uma luz amarela surge no céu, atravessando o campo de batalha como um raio, rápida como o Sonic. O assassino que estava torturando Xion é estraçalhado em um instante. Os outros entram em pânico. "Agora mesmo passou uma luz. Ele apareceu do nada, atrás de nós." De repente, uma figura surge, parada, envolta por uma aura esmagadora, como se estivesse apenas esperando algo acontecer. Um assassino pergunta, tremendo: "Que roupas são essas? Quem é você?" O homem misterioso sorri. Ele joga uma esfera brilhante que explode ao tocar o assassino, matando-o instantaneamente. Em 1 segundo, ele desaparece e reaparece atrás de outro inimigo, já morto. Os sobreviventes entram em desespero. Isso foi uma skill de agilidade? Não, é como se ele tivesse ficado invisível. Que poder é esse? Esse nível é de um mestre no estágio final. E então surge a pergunta final: por que alguém assim está ajudando aquele inútil? A cena muda. O homem misterioso se aproxima de Xion e diz calmamente:
Ele já perdeu muito sangue. É só questão de tempo até morrer. Os assassinos restantes tentam recuar, mas o homem apenas levanta a mão, e todos são mortos. Xion, quase inconsciente, pensa: vocês mereceram. Ele fecha os olhos. O homem misterioso observa e diz: o ancestral está de bom humor, mesmo em seus últimos momentos. Xion pensa, confuso. Ancestral? Do que ele está falando? Minha visão está embaçada. Meu corpo está rígido. Será que vou morrer assim? O homem então diz: já me encontraram. Não tenho escolha. Ele aplica uma injeção no corpo de Xion. Viva, senhor ancestral, e torne essa vida mais fácil, ok? Essa é a versão final. Será mais fácil usar a nanomachine. Boa sorte. E então ele desaparece. Xion, quase sem forças, murmura: mas que diabos ele estava falando? De repente, uma voz estranha ecoa em sua mente. Número de série ativado. Xion abre os olhos, assustado. Tem uma voz na minha cabeça? A história volta com Xion acordando na cama, completamente confuso. Eu estou vivo? Mas eu tenho certeza de que estava morto. Ele continua se perguntando: o que aconteceu? Por que estou suando tanto? Xion leva a mão à boca e percebe algo estranho. Está sujo. Por que tem tantas manchas? E por que eu estou cheirando tão mal? Meu corpo inteiro está pegajoso. De repente, uma voz desconhecida ecoa: acordou, mestre. Xion se assusta. O quê? Acordou, mestre. A voz repete. Quem é você? Pergunta Xion, olhando ao redor. Não tem ninguém aqui. Acalme-se, mestre. Xion pensa. Será telepatia? Já ouvi falar disso antes, mas é diferente. É como se a voz viesse de dentro da minha cabeça. Não pode estar na minha cabeça. Está correto, mestre, responde a voz. Xion solta um gemido. De novo? Onde você está? Atualmente estou conectado ao seu cérebro e a serviço do mestre. Sou da 7ª geração de nanomachine da Sky Corp. Assim, a história apresenta a voz. Nanomachine. Do que você está falando? Diz Xion. Por que está fazendo isso comigo? Sou da 7ª geração. Xion interrompe, em pensamento. Nano? O deus maligno? Correto, uma nanomachine. Xion reflete. Ele está falando do deus maligno do culto demoníaco? Assustado, ele cai no chão. Você é realmente um deus maligno? Foi você quem salvou minha vida, Deus? Se estiver se referindo a ter sido salvo dos inimigos, não. Mas se estiver falando do modo de autocura, então sim. Autocura? O que isso quer dizer? Enviando informações básicas para o cérebro do mestre. Por que você me chama de mestre? Mestre, eu não sou esse deus maligno de que você fala. Xion percebe algo estranho. O tom de voz mudou? Então, se você não é maligno, estou tentando enviar meu manual para o seu cérebro. Você aceita? Sim. De repente, os olhos de Xion começam a brilhar. Uma enorme quantidade de informações invade sua mente, como se raios estivessem caindo sobre ele. Ele leva a mão à boca e cai no chão vomitando. Essa reação é comum. Não se preocupe, diz a Nano. No segundo estágio, você não sentirá tontura nem náuseas. Ah, eu estou tonto. O que está acontecendo? Nanomachine? Sim, mestre. É verdade que existem milhares de máquinas no meu corpo? Sim, especificamente 6.482.440.000 nanomachines. Quem colocou isso em mim? Antes que pudesse continuar, alguém bate à porta. Príncipe, o Dr. Beck está aqui. Xion pensa rapidamente. Espere. Fique em silêncio, nanomachine. Vai ser estranho se me virem falando sozinho. Eles entram no quarto. Xion já está deitado. Não, pelo contrário, diz o doutor. Isso pode ser uma grande oportunidade para o príncipe. Como assim?
Pergunta Jung. O corpo dele eliminou todas as substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Xion pensa. O que eu digo? Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Xion pensa. Nanomachine? Foi você? Desativar modo silencioso, diz mentalmente. Modo silencioso desativado. As nanomachines removeram impurezas do seu corpo, curaram suas feridas e reconstruíram músculos adequados. Você é o que, afinal? Tem certeza de que não é um deus maligno? Não sou um deus maligno. Sou uma máquina, mestre. O doutor pensa. Esse garoto pertence ao clã do Veno. Alguém definitivamente o ajudou. Não parece haver nada de errado, diz em voz alta. Vou preparar um tônico para ajudar na recuperação. Obrigado, Dr. Beck, diz Jung. Xion suspira aliviado. Ufa, ainda bem que ele não percebeu. Depois ele percebe algo. O motivo de eu estar vivo também foi o guarda Jung. Obrigado por me salvar, Jung. Príncipe, acho que melhor se lavar primeiro. Xion sorri e concorda. Na banheira. Ei, Nanomachine, você disse que meu corpo tem autocura, certo? Até onde posso me curar? Qualquer ferimento interno ou externo causado por influência externa pode ser facilmente curado. Porém, perda excessiva de sangue ou decapitação levariam muito tempo, pois exigem divisão celular. Sério? Xion pega uma faca e corta a própria mão. Merda, isso dói! Ativando autocura na palma esquerda. A ferida se fecha completamente. O sangramento para. Mesmo vendo com meus próprios olhos é difícil de acreditar, mas funciona. Xion observa o seu corpo. Como eu fiquei tão musculoso assim? Foi você? Reconstruir seu corpo. É cientificamente impossível criar um corpo do zero, mas reconstruir partes existentes é simples. Uma senhora entra no quarto. Príncipe, vim ajudá-lo a se vestir. Ah, continue falando, diz Xion mentalmente. Depois de se vestir, ele vai até a biblioteca. O que eu faço agora? Olhe um livro e vire cada página, responde a Nano. Xion pega um livro sobre os 3 Jaezen, um método de respiração para treinar mente e corpo. Transferir informações para o seu cérebro. Você aceita? Aceito. Um choque percorre seu corpo enquanto ele absorve tudo. Transferência completa. Xion quase cai, gemendo de dor. Logo você se acostumará. O que eu faço agora? Basta pensar no que deseja. Xion começa a refletir sobre pontos sanguíneos, fluxo de veias, pontos que imobilizam e pontos que matam. Isso não é só memorização. Eu realmente entendo. Mudança de cena. Nos aposentos do herdeiro da casa Bokmajon, um homem fala. Eu mandei me livrar de uma pessoa e todos os assassinos morreram? Um homem mascarado responde. Acho que alguém o ajudou. O mandante se revela. Príncipe Mukun, um dos 7 príncipes. Vou matá-lo na academia Tiangyewun. Manhã seguinte. Xion não consegue dormir, nervoso. Hoje eu entro na academia. Ele vê Jung treinando. Teria sido melhor aprender secretamente com ele. Não, as pessoas das 6 classes não me deixariam em paz. Prometi à minha mãe que só aprenderia artes marciais depois de entrar na academia. Mestre, deseja que eu analise os movimentos de Jung? Você pode analisar os movimentos das outras pessoas? Sim. Então dá para copiar o treino dele? É possível. Xion hesita. Roubar técnicas sem permissão? Faça isso. A Nano analisa por mais de meia hora. Análise completa. Iniciando transferência. Xion sente dor e cai. Transferência completa. Doeu menos do que ontem. Ele pega uma faca e repete os movimentos de Jung com perfeição. É como se eu tivesse treinado por 20 anos. A análise muscular também foi concluída, diz a Nano. Transferência muscular? A dor explode em seu corpo.
Por que dói tanto? Seu corpo não estava adaptado às técnicas, agora precisa passar por simulação. Se eu transferir tudo, não vou sentir dor? Sim. Deseja? Faça. A Nano avisa. Vai doer muito. Entrará em anestesia. Se eu não aguentar, ative a anestesia. A dor é intensa. Xion agoniza. Iniciando anestesia. Ele desmaia na cama. Jiang entrou com uma sopa quente. Príncipe? Xion estava desacordado. Jiang segurou o pulso. Nada errado. Então viu as marcas no chão. Seus olhos se arregalaram. Esses passos. Ele observou meu treinamento. Jiang apertou o punho. 2 anos? Não. Isso já passou dos meus 20 anos de treinamento. A história volta com Xion acordando da transferência muscular. Xion levanta pegando a adaga que estava no chão e dizendo para Nano: agora não vai doer? A Nano fala que agora você tem os mesmos músculos de 20 anos de quem praticou. Assim, Xion respirando e começando a fazer os movimentos das técnicas e dizendo que a sensação é diferente e a forma de cortar o ar é maravilhosa, e cortando o ar dizendo: primeira forma. Quando ele bate com o pé no chão, ele percebe que deixou uma marca no chão e fala: que merda, tenho que esconder isso, e pergunta para Nano: eu já completei o Waigong? A Nano responde: é quase isso. E Xion fala: se o Jiang ver isso pode dar merda. Jiang fala de longe: café da manhã pronto, príncipe. O Xion pensa: o que eu faço? E quando ele vê uma mesa, coloca onde deixou a marca, e Jiang entra no quarto com o café. Xion fala que não está confortável, e Jiang fala: você não gosta de comer perto da janela? Xion responde dizendo que ele não vai estar mais em casa, e quis comer no centro, e pensa: ele não percebeu, né? E Xion pensa que ele preparou todas as comidas favoritas dele, e pensa que é a última vez que ele come o café da manhã, já que vai ser admitido na academia, e fala que vai comer tudo e não deixa nada nos pratos. Jiang fala para ele comer devagar. Xion concorda, e quando termina fala: guarda, Jiang, estava muito bom. E Jiang faz uma pergunta dizendo quando ele aprendeu as minhas técnicas, e movendo a mesa de lugar, mostra a pegada que o Xion deixou no chão e pensa que os olhos dele não estavam errados. E Xion pensa, fala que vulbar técnicas é um crime no Murrim, e diz: bem. Jiang vem e fala: você fez bem, e fala: e daí que aprendeu meu segredo? Eu sou seu guarda, se não fosse o voto eu já teria te ensinado. Xion, quase chorando, fala: guarda Jiang. Jiang entrega um papel e fala: esse é o método de fluxo de energia de Neigong para a técnica, e fala: quero deixar dicas, embora você vá aprender coisas melhores. Xion, pegando o papel e chorando, agradece Jiang, dizendo que nunca mais vai chorar de novo. Jiang, saindo do quarto, fala: de qualquer forma, não vou estar com você depois de ser admitido, então pode chorar o quanto quiser. Xion agradece e Jiang sai do quarto, e Xion limpando o choro e pensa: não vou mais hesitar e nem temer. No dia seguinte aparece a academia, e alguém fala: todos os clãs chegaram? Quantas pessoas tem aqui? Alguém responde: talvez 1000? Assim mostrando 2 figurantes falando que estão nervosos. E alguém poderoso aparece pensando: são tão barulhentos e não consigo ver nada de espírito neles, esses idiotas. E assim a história nos apresenta Guardião Rei do Fogo, Li Yua-myung. Ele pensa: essas crianças da frente são os herdeiros do clã? A história nos apresenta o primeiro do clã das trevas, Cheon Mu-yon, clã da espada, Cheon Kyung-yun, clã primavera, Cheon An-kun, clã do veneno, Cheon Jong-sun, clã lâmina, Cheon Yu-chan, clã do som, Cheon Wu-ya. O guardião pensa: a única mulher? E o número 7, onde ele está? Muda a cena para Xion dizendo: não tem broche? O cara fala que não conseguiram achar o número 7, então vai ter que esperar. Xion fala: entendo, e pensa: deve ser pegadinha dos 6 clãs. E Xion no canto esperando e pensa: eles não me querem aqui, e complementa dizendo: eu vou ser o mais forte daqui. E no final da fila, Xion pensa: vai ser difícil chegar na frente. E os malditos figurantes ficam zoando o protagonista, dizendo que ele não sabe nenhuma última arte marcial. Xion pensa: estão sussurrando de mim,
Vou deixar só dessa vez. O guardião pensa, ele está ali sozinho. É um jeito engraçado de chamar atenção, o filho ilegítimo do Lorde. E toca som de chofar, e os figurantes falam, aê, eles estão chegando, é o Lorde. E aparecem 4 pessoas andando, e todo mundo fica calado, sérios, e alguém aparece, outros aparecem logo atrás. O guardião do fogo fala, roupas amassadas, que bêbado filha da P. O bêbado diz, tá olhando o quê? A história apresenta que é o guardião direito, espada louca, Seb Meng, mas eu vou chamar ele de bêbado porque ele tá com uma garrafa de cachaça, hahaha. Alguém olha com cara de mãos para trás, deixando os guardiões com medo, e diz, quietos. Assim a história apresenta guardião líder, o rei guardião, Marak Yun. E alguém luminoso aparece com cara séria. A história a apresenta como um dos 5 mais fortes em Murin, Lorde do culto Tianma, Chan Yu Jung. Assim todo mundo tenso olhando para ele, e Xion pensa, esse homem é meu pai. E o guardião líder grita, silêncio. Todo mundo tranca o butico, hahaha. E o guardião fala, Senhor, está pronto? O líder do culto levanta e anda para frente e olha com cara séria, e fala com uma aura sinistra. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. Damos-lhe as boas-vindas. E nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam a poderosa força do culto. E todo mundo grita, aê, pelo culto demoníaco. O líder anda para o lado e olha de lado para Xion em meio de todo mundo, e Xion com cara de puto olha de volta e pensa, é a primeira vez que o vejo, mas só percebo os seus olhos frios. E o guardião do fogo fala, agora que acabou o discurso, permita começar adequadamente, e todo mundo fica bravo, e ele grita, vocês não se comportam? E com olhar de mal fala, vou simplificar, escutem bem. A academia dura 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio haverá um teste e só tem uma chance de passar. E todo mundo pensa, uma chance? E o guardião fala, parece que entenderam, se não passa, é expulso. Um dos príncipes levanta a mão, o guardião, que é muito foda, fala, quem disse que pode fazer uma pergunta, bastardo? O príncipe fala, o quê? O guardião fala com uma aura de fogo atrás, diz, tem algum problema em chamar de bastardo? Todos os outros príncipes sorriem dele, kkk. O guardião continua a explicar, dizendo que cada estágio que passa vai ter um privilégio. O primeiro é a esfera do dragão negro. Xion não sabe de nada e vê todo mundo cochichando sobre a esfera e que se passar nos 6 estágios vai ter 120 anos de Neigong. E Xion pensa que não tem nenhum, mas se conseguir passar, vai ter em um instante. O guardião continua falando sobre o segundo benefício, que é aprender artes marciais, que é a livraria, que tem 5 andares. Cada vez que passa, tem acesso a um andar, e dependendo dos seus esforços, pode aprender os segredos dos 6 clãs. E todo mundo fica animado com isso, mas o guardião fala, a maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar mesmo se forem ressuscitados, então não se animem. O guardião bêbado fala, ele é o melhor em aumentar e abaixar a moral de vez, e fala que não gosta de Myung. O guardião fala, o último benefício, os rankings dentro do clã. Um dos príncipes pensa que é por isso que não temos rankings aqui dentro, daqui para frente, só os fortes sobrevivem. E o guardião continua, toda vez que passa o estágio, sobe o ranking, e diz no final, que a maioria de vocês nem vai passar do 3º independente do que faça. Bem, mesmo assim não seria bom os membros de alto ranking virarem baixo ranking. O guardião bêbado fala, podemos mesmo chamar de 6º teste? É quase impossível, nem mesmo 10 passaram no teste em centenas de anos. Xion fala, sobreviver até agora foi o meu maior problema, agora sobreviver significa subir rankings. O guardião fala sobre ter terminado a explicação e começa a dizer que começamos com o primeiro teste. O Tion não entende nada, coitado do cara, e fala que todos os figurantes falam sobre que é injusto. E o guardião manda todos ficarem calados, e como disse, quem falha sai da academia e não merece estar no ranking mais baixo e diz gritando, o primeiro teste vai julgar suas habilidades básicas, e vão precisar pelo menos do básico de Neigong, e quem não tiver vai para a agricultura e comércio no distrito de serviços. O Tion fica irritado, e o guardião fala que precisa de pessoas para trabalho sujo, então não tentem muito.
O Tion pensa, é por isso que elas me fizeram jurar não aprender Neigong, para não passar e ser da parte menor do clã do culto. Se acontece qualquer coisa, podem me matar. E um dos príncipes começa a sorrir e olha para Tion, e pensa, não sei que ideia é essa, mas é muito boa, vai me salvar o trabalho de matá-lo. Olha que filha da pé querendo matar o nosso prota. E quando esse príncipe olha para frente, percebe que tem alguém chegando. Uma mulher com um violão ou algo do tipo, não sei o que é isso. E a história nos apresenta a quinta anciã, líder do clã do som, Heng So-yu. O guardião anuncia que essa pessoa que vai fazer o primeiro teste é a líder do clã do som e quinta anciã Heng So-yu. Honestamente, é bem fácil. Se falharem aqui, não serão nem do ranking mais baixo. O Tion se pergunta, por que estão cobrindo seus ouvidos? O guardião fala, bem, se ela tocasse sua onda musical, vocês não teriam chance, mas ela vai se controlar. Boa sorte. O Tion fala, então é uma música de ondas energéticas. O guardião fala, todos que aguentarem 1 minuto passam no teste. Comecem. A quinta anciã começa a tocar, e todos conseguem ouvir, e gritam e caem no chão. O guardião fala, mas os 6 clãs e outros maiores estão aguentando. Um dos príncipes se gaba dizendo que é melodia para seus ouvidos, e quando ela começa a tocar mais forte, os príncipes começam a perceber isso. E ela toca mais forte ainda, e todos percebem que tem algo estranho. E ele continua a ficar bravo com isso, e a princesa fala que ela está ficando mais rápida. E a anciã toca mais rápida, com mais braveza, e diz, por quê? Por que ele não caiu ainda? O Tion Yeun. O Tion percebe que tem algo de errado, e pensa, a metade deles já caiu no chão, e percebe que estão sofrendo cortes internos, então por que ainda estou bem? Nano ativa um modo defensivo para proteger o Tion. O Tion fala, se foi Nano que fez ele parar de ouvir? A Nano concorda, respondendo, isso mesmo, eu desabilitei sua audição temporariamente. O Tion fala, então como escuto sua voz? A Nano responde, a informação está sendo enviada diretamente para seu cérebro. A quinta anciã começa a olhar para Tion como se quisesse matar, e Tion percebe isso. A mulher tá muito puta. O guardião percebe que sente a impaciência da quinta anciã e percebe que o motivo disso é o Tion que está em pé. O guardião continua dizendo que viu pela primeira vez um teste tão bom e pensa o quanto ele vai durar. Os figurantes gritam que os ouvidos estão sangrando e os seus também. Os príncipes dizem que é difícil de segurar mesmo com 20 anos de Neigong, e os príncipes olham para trás e veem o Tion em pé, e todos dizem, o que é isso? Como ele, que não tem Neigong, está bem? E todo mundo fica encabulado. Tion chama pela Nano e pergunta, aquelas crianças e a anciã estão bravas, né? Nano faz umas análises e diz que as informações estão ali. Tion pensa, já que não escuto nada, mas posso sentir sua hostilidade, é óbvio que seu orgulho foi afetado depois de pensar que não tenho Neigong, e se passo com tanta condição, não vão acreditar que não tenho Neigong. E Tion pede para fazer uma ferida interna nele. Nano fala, em um órgão? Tion concorda. A Nano fala que é possível, mas não recomenda machucar seu corpo internamente. E ele fala, quando terminar a performance, me faça vomitar sangue. A Nano concorda. A quinta anciã, já puta da vida, pensa, faz quase 1 minuto agora, e ele aguentou tudo facilmente. Não posso terminar assim, meu orgulho não permite. E ela pensa brava, aguenta essa performance que usa metade do meu poder. Pensando bem, essa mulher tem um poder igual ao daquela de Demon Slayer que usa no castelo. Agora voltando para a cena, o guardião percebe o que ela ia fazer e pensa, isso é perigoso, tenho que parar isso, e grita, pare com isso, é muito perigoso, anciã. E ela para. E o Xion em pé lá no fundo e todos que aguentaram falam, ufa, finalmente acabou, e eles caem de joelhos. O guardião cachaceiro pensa que se ela não parasse, todo mundo ia falhar. A anciã pensa que deixou escapar sua raiva contra o pirralho e tudo por causa do Xion Yeun. Essa mulher nojenta deixa o cara só. Xion em pé cai vomitando sangue e todo mundo fica surpreso por causa disso. E Xion cai de joelhos vomitando muito sangue. E as pessoas em volta falam, por que ele está vomitando tanto sangue? Xion pensa, Nano, o que você fez?
A Nano responde que causou 30% de danos nos órgãos do corpo. O Xion fala, tá maluca? Hahaha, quase mata o cara, e vomitando mais sangue. O guardião vem na velocidade e diz, se ele morrer por causa do teste, a culpa é minha, não posso deixar isso. E quando ele chega perto, fala, ei garoto, está bem? Nano fala, ativando cura. Xion fala, ainda não. O guardião fala, esse idiota podia ter só desistido. Nano fala que é perigoso, mas Xion fala para esperar um pouco mais. O guardião confere o pulso e vê que ele não tem Neigong e fala que ele é maluco e pensa que tinha rumores ruins sobre ele e não acredita que passou só na força de vontade. E eles chamam os guardinhas que chegam que nem Flash e fala, levem ele para a enfermaria, e eles concordam. E sendo levado, o Xion fala, me cura rápido, Nano. A velha fala, ele aguentou na força de vontade e pensa que ele teria feridas internas severas. O guardião chega e fala, você foi longe demais, Quinta Anciã. Ela fala, como é? E o guardião fala que quase o matou. O guardião cachaceiro fala, ele aguentou com determinação? Divertido. O guardião do fogo fala, não é da sua conta, e volta a beber. Os dois começam a se xingar e quase caem na porrada, mas ele percebe que seria pior brigar ali. E o guardião cachaceiro indo embora diz, beleza, vou embora, sua putinha. E indo embora pensa, olha para eles, jogados no chão com uma energia dessas, as crianças de hoje não têm coragem nenhuma comparado a eles. Gosto muito do Xion e Ou-un. Xion, chegando perto da enfermaria, a história nos apresenta o doutor da academia, Baek Jong-myung, e alguém chega falando, Dr. Baek, temos um paciente. Ele se pergunta, paciente? E chega na porta gritando, paciente, hahaha, doutor doidão, hahaha, e fala, como pode ser um paciente de verdade? E fica felizão por ter um paciente, hahaha. Os guardas falam, ouvi dizer que ele é meio louco por prática, e fica feliz. O doutor fala para eles entrarem. O Dr. Baek fala, o quão difícil foi esse teste para estar nessa condição? E pergunta se ele foi esfaqueado no estômago. Os guardas dizem que não, é uma ferida interna. E o Baek fala, ferida interna? E o guarda fala que ele não tem nenhum Neigong. O Baek fala, já vi muitos casos nesses 10 anos, mas nada desse tipo. O guarda fala que já está indo. Um dos guardas percebe que o Xion está melhor do que antes. E aqui acaba o vídeo. Se vocês gostaram e querem mais vídeos, se inscrevam e deixem like.